todos. É com grande alegria que nos encontramos aqui mais esta manhã para refletirmos no texto de Joana de Ângeles. E nesta manhã, eu os convido a juntos refletirmos sobre o capítulo 17 do livro Episódios Diários, que tem como título A Arte de Ouvir. E já começo fazendo uma reflexão, buscando uma reflexão com vocês. Vocês acham que ouvir e escutar são sinônimos? Vamos ler juntos e, ao término, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Então, nesse texto, a benfeitora Joana de Ângeles inicia afirmando que onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como há carências de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam às vezes simultaneamente. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses a acumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparentes saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui a narração nem sempre corretamente. Sê gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a atenção, o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Bem, então, diante, dessa mensagem, eu volto àquele meu questionamento inicial, quando nós estávamos refletindo se ouvir é a mesma coisa que escutar. E o que a gente vai observar é que não. Quando nós ouvimos, nós estamos numa atitude mecânica, dos nossos sentidos. Estamos usando o nosso ouvido, para ouvir algo que está sendo dito. Mas não necessariamente nós estamos escutando, porque a escuta, ela requer uma atitude, ela requer uma atitude de compreensão, de silêncio, de empatia com o outro, no sentido de uma conexão onde você realmente vai estar observando não apenas as palavras que são ditas, mas também os gestos, as emoções, a entonação que é colocada, para que você consiga realmente perceber o sentimento daquele que está se comunicando com você. E aí, quando a gente fala de escutar, a gente lembra de um texto clássico de Rubem Alves, que é chamado Escutatória, e que certamente alguns de vocês já ouviram. Se não, eu recomendo fortemente a leitura. E ele, nesse texto, ele inicia falando que ele escutou falar muito sobre cursos de oratória. Muitas pessoas já anunciaram cursos de oratória, mas que ele nunca tinha ouvido falar num curso de escutatória. E aí ele cita várias frases de Alberto Caeiro, que era um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e uma das frases que ele cita é que não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito,
é preciso também que haja silêncio dentro da alma. E aí a grande dificuldade citada por Rubem Alves é porque nós temos muita dificuldade em ouvir o que o outro diz, sem que a gente logo venha com um palpite melhor, sem misturar aquilo que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, né? Como se aquilo que o outro nos dissesse não fosse digno de uma descansada consideração. Por quê? Porque normalmente a gente já olha para o outro com os nossos valores, com as nossas crenças, com a nossa percepção sobre o outro. E a gente não se abre a uma escuta sincera, onde a gente realmente vai ouvir, né, em verdade o que o outro tem a dizer. E Rubem Alves relata uma experiência que é bastante corriqueira e que certamente algum de vocês já deve ter passado por situação ou igual ou semelhante. Ele diz que certa vez ele entrou num ônibus e haviam duas senhoras conversando. E uma dessas senhoras começa a falar do sofrimento que estava passando com o seu esposo internalizado. E durante a sua conversa, a sua fala, ao qual ele escutava atentamente, a mulher dizia, né, que o marido estava hospitalizado, que havia questões com os médicos, os exames eram muito complicados, que tinha que colher sangue, né, e que a enfermeira nunca acertava a veia, eram muitos vômitos, a questão da cor da urina. Era um relato bastante comovente sobre o sofrimento, né? E até que esse relato chegou ao fim. Só que quando chegou ao fim, ele imaginou que a outra senhora ao lado pudesse falar alguma palavra consoladora ou, evidentemente, admirar pela fortaleza que ela estava tendo no cuidado ao marido, mas não. A outra, logo ao terminar de falar, virou para a amiga, ou a companheira, né, de viagem e disse: mas isso não é nada, você não consegue sequer imaginar o que eu venho passando. E aí veio com o maior, né, relato de coisas ainda mais tristes, que, de acordo com o Rubem Alves, poderiam gerar até dignos de uma verdadeira ópera. Então, assim também somos nós, né? Será que a gente consegue se abrir realmente para uma verdadeira escuta? Será que a gente não está sempre muito preocupado em falar o que a gente pensa, falar aquilo que a gente, né, traz como verdade, sem permitir que o outro também compartilhe conosco a sua verdade? Então, isso é uma reflexão que o texto dessa manhã nos traz. E nos traz a mensagem de que a arte de ouvir, né, nesse caso de escutar, é também a arte de ajudar. Quantos de nós estamos passando por esse momento de pandemia, precisando conversar, e muitas vezes nós não encontramos quem nos escute? A gente encontra muita gente para dar opinião sobre a nossa vida, mas será que a gente encontra realmente quem nos escute em verdade? Né? E aí é quando Rubem Alves diz que, na verdade, em muitas situações, você vai precisar do silêncio, porque ouvir os outros, né, é um silêncio. Então, ele fala que a verdadeira comunhão entre duas pessoas, ela ocorre, né, quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Mas será que a gente está permitindo que essas belezas se encontrem, que essas verdades se encontrem? Ou a gente está sempre numa postura envaidecida, orgulhosa, que acha que sempre a nossa verdade é que vale e não permite, né, que o outro também se mostre com a sua essência, com a sua beleza, com a sua verdade, né? Então, hoje, né, a gente precisa muito disciplinar nossos pensamentos, nossas atitudes, para que a gente possa não necessariamente só ter uma boa palavra, mas que a gente tenha também uma boa escuta. Muita paz a todos. Espero vocês aqui amanhã para continuarmos refletindo e aprendendo juntos com a obra de Joana de Ângeles. Muita paz a todos.